Olá, queridos alunos e alunas, espero que todos estejam bem. Vamos continuar a entender um pouco mais sobre o mundo fantástico das plantinhas. Hoje iremos falar então do grande grupo Pteridófitas. Como visto na aula anterior, a gente está subindo a escala evolutiva das plantas e a gente viu primeiro as briófitas e suas características. Continuando no curso da evolução das plantas, surgiu então uma maravilhosa característica que contribuiu muito para que as plantas pudessem crescer e se diversificarem e conquistarem mais ainda o ambiente terrestre. Essa característica é a presença então de vasos condutores. Existem dois tipos de vasos condutores, o xilema e o floema. Vou falar um pouco mais na hora que eu discutir a estrutura das pteridófitas. Mas então, quem são as pteridófitas? Compreende as samambaias, aqui representado por essa imagem, avencas, são essas duas aqui, e as cavalinhas. Provavelmente, tias e avós adoram muito ter samambaia em casa, por causa de suas folhagens, que são bonitas, não necessita tanto de sol para sobreviver, geralmente perto de janelas, em apartamentos, eles também conseguem sobreviver muito bem, e ainda tem grande valor econômico, porque um país tropical como o nosso, tanto as samambaias, avencas e cavalinhas, elas se desenvolvem, elas crescem muito bem, elas são de ambientes mais tropicais. As cavalinhas, apesar de não ser tão bonitinha quanto a samambaia ou as avencas, ela tem importância mais como planta medicinal, é utilizado para tratamentos e muitas mulheres utilizam para ajudar a emagrecer. Tá? As avencas são essas daqui com as folhinhas mais arredondadas, mas tem umas que são mais lobadas, ou seja, dobradas, são mais cheinhas, são muito bonitinhas. Bom, e qual a importância das pteridófitas? Como eu acabei de falar, as samambaias e avencas e cavalinhas são muito comercializadas, tanto como plantas ornamentais, quanto também pelo seu uso medicinal, Também em decorações. E no país aqui como o Brasil tropical, o clima é favorável para o seu crescimento e desenvolvimento. Elas são bonitas e tem uma grande variedade de espécies. Dentro da samambaia, por exemplo, tem centenas de espécies de samambaias diferentes. Avencas também. Nessa imagem aqui que eu tinha mostrado, ó, isso daqui é um tipo, uma espécie, isso daqui é uma outra variedade, que tem umas folhas mais cheias. Veja essa samambaia aqui, ó, cobrindo praticamente a porta de uma casa. Olha o tamanho dela. Então, veja aqui, nas briófitas, o primeiro grupo que a gente estudou, mediam no máximo alguns centímetros, até no máximo 5 centímetros. Samambaias, por ter vasos condutores, eles conseguem agora chegar a metros, 5 metros, até foram relatados 10 a 15 metros, samambaias de 15 metros. Outra importância, mas isso era um pouco mais um tempo atrás, eles formam o xaxim, e esse xaxim era muito utilizado, era muito explorado para poder fazer vasos para poder plantar outras plantas mais caras que não utilizavam terra para plantar. Esse xaxim, então, tinha um valor econômico para vender, tá? Mas isso acarretou quase a extinção das samambaias que formavam esse xaxim. Xaxim é um derivado de samambaia, que ele é um derivado fibroso. E como quase chegou à extinção das espécies que formavam o xaxim, e fora a degradação da Mata Atlântica, porque esse xaxim era extraído da Mata Atlântica, então se proibiu o uso de xaxim vindo de samambaias. Hoje em dia, se utiliza mais fibras de coco, palmeira comercial, por exemplo, que são alternativas mais sustentáveis. Aqui, só para mostrar, para ilustrar, uma reportagem de 2017, de Minas Gerais, que foi apreendida, então, um lugar e que estava extraindo xaxim de samambaias. Veja aqui, isso daqui é uma tora de xaxim,
e a partir disso era feito esses vasinhos aqui, que era comercializado, tá? Só que quando esses vasinhos são utilizando xaxim de samambaia, é proibido. Se esses vasinhos forem feitos de fibras de cocos ou de palmeiras, já são autorizados, já são aprovados. Aqui também uma outra apreensão que o IBAMA fez, uma apreensão gigantesca, aqui mostrando as toras, né, do xaxim, isso em 2010, se eu não me engano, em Santa Catarina. Então, a venda desses vasinhos feitos de xaxim de samambaia, hoje em dia é considerado ilegal. Uma outra importância que as pteridófitas trazem para nós é o efeito medicinal, né? Ele é utilizado como chás, para fazer chás, por exemplo, a cavalinha, como eu mencionei, ele é muito popularmente utilizada para poder aliviar dores, tem processo anti-inflamatório e também é utilizado até indicado, né, para infecções urinárias. Algumas mulheres utilizam essa cavalinha também com o intuito de emagrecer. Por quê? Ele tem um efeito diurético, ou seja, faz você liberar toda aquela água retida no corpo, aquela água que não é muito funcional para o corpo, que está acumulado, então faz com que você libere. Quando você libera bastante líquido, você acaba perdendo mais peso. Tá? Algumas espécies de avencas também são utilizadas para tratamento medicinal alternativos, apesar que a cavalinha é muito mais consumida. Se eu não me engano, algumas culturas, algumas cidades pequenininhas de Minas também utilizam o broto de samambaia para poder comer durante as refeições. Apesar que já foi descoberto que esses brotos de samambaia produzem algumas substâncias que são prejudiciais ou que não são metabolizados ao nosso corpo. E isso aumenta mais o índice, a incidência de alguns cânceres, do tipo do estômago, do intestino. Agora vamos ver, então, as principais características que as pteridófitas apresentam. Uma delas eu já falei para vocês, que é a presença de vasos condutores, por isso elas são chamadas de vasculares, ou seja, que tem vasos condutores de seiva. Quem são esses vasos condutores? O xilema e o floema. E por isso, por apresentar vasos condutores, também são chamados de traqueófitas. Então, anotem a diferença entre o xilema e o floema. Apesar deles serem vasos condutores, eles transportam materiais diferentes, substâncias diferentes. O xilema, ele é formado, essa parede aqui, ó, do vaso, é formado por células mortas e transporta principalmente água e sais, que vieram da onde? Do solo. Então, as raízes pegaram e sugaram essa água do solo e transfere para todo o corpo do vegetal, da planta, até chegar às suas folhas. Nas folhas, então, é feita a fotossíntese. E lembram, um dos produtos da fotossíntese era os açúcares, né? Os açúcares, sim, é considerado seiva elaborada, tá? Ou também chamado seiva orgânica. E o floema, ele é formado por células vivas, e transporta principalmente água e alimento. O xilema, ele é considerado como um vaso condutor de seiva bruta ou inorgânica também, tá? Porque ele só conduz água e sais. Já o floema é um vaso condutor que carrega seiva elaborada ou seiva orgânica, pois tem vários açúcares que são importantes para o metabolismo e crescimento da planta. Esse carboidrato, esses açúcares, eles não percorrem o xilema e os sais não percorrem o floema, tá? Cada um é transportado num vaso diferente. E pelo fato dessas plantas, não só as pteridófitas, mas as gimnospermas e as angiospermas
apresentar os vasos condutores xilema e filema, então as plantas puderam crescer, aumentar o seu porte. Então elas são consideradas de porte médio a grande, tá bom? Graças à presença de vasos condutores, porque permitiu com que todas as partes do corpo do vegetal, da estrutura do vegetal, fosse nutrido, fosse irrigado. Uma outra característica importante, que é semelhante das briófitas, é que dependem também aqui de água para reprodução, tá? Então, eles precisam da água para com que os gametas masculinos da planta cheguem nos gametas femininos e assim forma-se o ciclo de vida, que a gente vai estudar um pouquinho mais daqui a pouco. E o habitat que elas gostam de viver é em sombras, ambientes úmidos e depende de água para a reprodução. Apesar que as samambaias dependem de água um pouco menos do que as briófitas, mas ainda precisa de água para a reprodução. Vai ser um pouco diferente nos outros próximos grupos que a gente vai ver, que é gimnosperma e angiospermas. Esses dois últimos grupos que a gente for estudar já não vão depender de água para a reprodução. Agora veremos um pouquinho a estrutura básica de uma samambaia. Diferentemente das briófitas, pteridófitas agora apresentam raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. Então, a folha aqui, essa parte verdinha, o caule é dessa parte para cá, e isso daqui também, ó, essa estrutura aqui mais grossa, espessa, é considerado caule, e raiz são somente esses raminhos, esses filamentos que saem do caule. Além disso, apresenta estruturas, esses pontinhos, essas bolinhas, chamados soros, que contém vários esporângios. Tem também essa outra estruturinha que se chama báculo. Báculo, basicamente, é uma folha jovem, tá? Como se fosse uma folhinha que está nascendo. Lembrando que todo esse indivíduo aqui, toda essa estrutura, é considerada esporófito. Esporófito, ou seja, é um indivíduo diploide, tem 2N, 2 núcleos, tá? Mas apesar dele ser diploide, ele também tem uma fase gametófito, só que é curtinha, é temporária, ela é rápida, que vai surgir a partir justamente desses soros, tá? Aqui eu tirei umas fotinhos de uma samambaia que eu tenho no quintal da frente da minha casa. Olha só a estrutura peludinha, fofinha, bonitinha que tem aqui. Isso daqui é o báculo. É como se fosse uma folha filhote, uma folha jovem que está crescendo, se desenvolvendo, tá? Ela é diferente da folha adulta, que isso daqui já é quase adulta. Aí, quando ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai virando tipo adolescente, que nem vocês, aí pode ver que vai mudando, ó, perde-se os pelinhos, ela se alonga, começa a formar as folhas, mas ainda apresenta essa parte aqui ainda meio enroladinha. À medida que ela vai crescendo, ela vai se desenrolando. E depois de alguns dias, ela fica desse jeito. Essa daqui já é quase a folha madura ou folha adulta. Veja que as pontinhas, quando começam a se desenrolar, é porque ela já é a forma adulta, tá bom? Aqui também uma outra espécie de samambaia que tem no quintal da minha casa. Eu não plantei, ela simplesmente surgiu, provavelmente porque algum esporo voou da vizinhança e caiu aqui no meu quintal. Aqui eu queria enfatizar nessa foto os soros, tá? Soros são esses pontinhos marrom escuro aqui, que são responsáveis justamente, a estrutura responsável por formar esporos. Então, eu peguei esse trechinho aqui, essa região, e só ampliei, aumentei de tamanho para vocês verem melhor. Veja que essas bolinhas parece que tem vários pontinhos dentro. Esses pontinhos, cada pontinho é o esporângio. O esporângio tem essa carinha, essa estrutura. É como se fosse uma cápsula
que uma hora vai se abrir e libera-se esses poros amarelinhos. Tá vendo que tem os pontinhos que são mais claros? Aí eu peguei esse trechinho aqui e aumentei um pouco mais o tamanho para a gente ver. Só que aí eu perdi um pouco a resolução. Mas veja que tem uns que são os pontinhos mais claros. Provavelmente é porque essa tampinha do esporanjo aqui abriu para que os esporos possam sair e formar um novo indivíduo, tá? Então, agora, só para terminar essas características gerais das pteridófitas, a fase duradoura nas pteridófitas é agora o esporófito, ou seja, esse indivíduo, essa estrutura toda é o esporófito, que ele é diploide, tem 2 núcleos, e todos os representantes fazem fotossíntese, ou seja, são considerados autotróficos. Apesar de ter a fase duradoura, o esporófito, ele também apresenta alternância de gerações, tem a fase gametófito, só que ela é curta. No caso das briófitas da aula passada, era o inverso. As briófitas tinham a fase gametófito duradoura e a esporófito era curta, era rápida. Tá? Agora a gente vai falar, só para quase encerrar a aula de hoje, falar rapidamente sobre os tipos de reprodução. As pteridófitas também fazem reprodução do tipo assexuada, que é de uma forma semelhante à fragmentação, recebe um outro nome, mas basicamente a ideia é a mesma. Você pode arrancar um pedaço da samambaia e acabar cultivando em outro lugar, e ela pode se desenvolver. Não é muito comum ocorrer isso, mas é possível sim. O mais comum é a forma sexuada, que tem alternância de gerações. Lembrando que o gameta masculino aqui também é chamado de anterozoide e apresenta flagelo. Nas briófitas também, o anterozoide das briófitas também tem um flagelo, que justamente ajuda a nadar na gota de água durante a fecundação. E o gameta feminino também se chama oosfera. A união do anterozoide mais a oosfera, lembra que cada um é haploide, N, só tem um núcleo, a união de um núcleo mais um outro núcleo forma um zigoto com 2 núcleos. Isso daqui, esse zigoto, quando se desenvolve, forma então o esporófito. Vamos ver rapidamente o ciclo de vida sexual de uma samambaia, por exemplo. Tudo começa com as samambaias adultas. Algumas espécies não têm um macho ou fêmea separados, outras têm. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, não tem sexos separados. Então, ele cresce, as folhas crescem, forma os soros está cheio de esporanjo, e esse esporanjo vai formar, então, os esporos por meiose. Esses esporos aqui já estão haploide, ou seja, N. Aí esses poros caem no chão, no solo, eles começam a crescer e formar essa estrutura aqui, que é o gametófito maduro. O gametófito maduro, ele tem esse formato parecendo um coração, ele é haploide, ou seja, ele é N, e vai formar, então, os anterozoides num dos lados da sua estrutura aqui, ó, esses pontinhos, vai formar os anterozoides, que são os gametas masculinos. E do outro lado da sua estrutura, do gametófito, vai formar, então, a osfera, que é o gameta feminino. Porém, para que esses gametas masculinos consigam fecundar essa estrutura aqui, contendo os gametas femininos, a osfera, é preciso que uma gotona de água venha aqui, caia, e quando cai, espalha esses anterozoides e consegue chegar aqui. Só com o ar, eles não conseguem migrar daqui até aqui, precisa de água, por isso que a gente fala que é dependente de água. Uma vez que o anterozoide conseguiu chegar até aqui, esses
esses gametas masculinos fecundam a osfera e formam então o zigoto, que o zigoto é a união desse gameta masculino com o feminino. E ele é diploide, ou seja, 2N. Esse gametófito não, esse zigoto vai então gerar o esporófito, que são essas folhinhas. Então, a partir dessa estrutura, que é pequena e temporária, é rápida, começa a se formar as folhinhas, os báculos, aqui, que já é diploide, esses báculos. Esse coraçãozinho aqui, ele é haploide, mas as folhinhas já são diploides, tá? Que é o esporófito. E aí começa a crescer e forma-se então o esporófito, ou seja, a samambaia propriamente dita, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, em que eu vou falar então sobre o grupo das gimnospermas. Até a próxima.